Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo da variância de uma variável aleatória discreta. E da mesma forma que nós tínhamos uma fórmula alternativa quando a gente calculava a variância de um conjunto de dados amostrais, isso também é possível de ser feito no caso da variância de uma variável aleatória discreta, tá? Então vamos relembrar aqui que uma variável aleatória discreta tem uma variância que é dada pelo valor médio das distâncias da variável para a sua média ao quadrado, tá? Então, esse E representa o operador esperança, que é o valor médio, o valor esperado da variável que se encontra dentro do operador, tá? Nesse caso, é a distância quadrática. Como isso aqui é uma espécie de produto notável, né? Um termo quadrático, eu posso expandi-lo, tá? E basicamente eu vou trabalhar dentro do operador, ainda não vou mexer com o operador, eu vou ter o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, no caso mi vezes x, mais o quadrado do último termo, que é a média ao quadrado. Lembrando que o operador esperança é linear, eu posso simplesmente separar, né, esse termo aqui em 3 pedaços. O primeiro é a esperança do x ao quadrado, está aqui. O segundo seria menos 2 vezes a esperança desse produto, porém o mi ele é uma constante, ele não varia, então ele também pode sair de dentro do operador juntamente com o 2. Eu vou ter menos 2 vezes mi vezes a média de x. E por fim, a média do mi ao quadrado, tá? Que é uma constante e, portanto, ele poderia também, eu já poderia ter colocado ele aqui fora, né? Ele não precisa estar dentro do operador esperança por ser uma constante. E a média de uma constante é ela própria. Então, no final das contas, a gente vai ter o seguinte: o valor médio do x ao quadrado é menos 2 vezes mi vezes esse termo. E o que é esse termo? É o próprio mi, né? É a própria média de x. Então, eu vou ficar com mi vezes mi, e aí vai aparecer aqui a média ao quadrado. E esse mi que saiu de dentro aparece aqui fora, né? Também ao quadrado. Então, eu vou ter menos 2 vezes o mi ao quadrado e mais ele próprio ao quadrado novamente, ou seja, menos 2 mais 1 é menos 1, né? Então, eu vou ter isso aqui, a média do x ao quadrado menos a média da variável x elevada ao quadrado, tá? Essa é uma expressão alternativa para o cálculo da variância de uma variável aleatória x. Isso aqui vai valer tanto para o caso contínuo como para o caso discreto, ok? Porém, no caso discreto, que é o que nós estamos vendo aqui, essa esperança pode se traduzir nesse somatório, tá? Então, usando a expressão do operador esperança, né? Só lembrando, né? A esperança de x é a média ponderada, é o somatório de xi, p de xi, tá? Nesse caso, ao invés de x, aqui a gente tem x ao quadrado, portanto, no lugar de xi aqui, vai aparecer x ao quadrado vezes p de xi, e aqui eu repito o valor médio, porque para calcular a variância eu preciso primeiro do valor médio. Então, eu calculo previamente o valor médio, depois jogo nessa expressão. E aí é assim que a gente vai achar a variância alternativamente. A gente pode usar aquela primeira expressão, lembrando novamente, né? A primeira expressão era xi menos a média ao quadrado vezes p de xi, ok? Essas duas expressões são equivalentes. Trazendo por exemplo, que eu tinha trazido no vídeo anterior, né? Dos jogos, 3 partidas, chances de vitória 0, 1, 2 ou 3, as probabilidades são essas, tá? A gente já tinha calculado o valor médio, né? Que nesse caso dava 1,8, então a gente já tinha calculado o valor médio dessa variável, que dava 1,8, ok? E agora eu vou usar essa expressão para calcular a variância. Então notem que isso daqui vai vir aqui, ó, tá? Ó, xi vezes p de xi, ou melhor, xi ao quadrado vezes p de xi. Então, pego cada xi e elevo ao quadrado, 0 ao quadrado vezes a probabilidade, 1 ao quadrado vezes a probabilidade, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? Aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 1 vezes 0,288, dá o próprio. Aqui eu vou ter 4 vezes 0,432, o resultado vai dar 1,728. 3 ao quadrado dá 9 vezes 0,216, vai resultar em 1,944. Bom, aí depois eu tenho que fazer o somatório, né? Esse somatório seria somar essas parcelas aqui.
o resultado vai dar 3,96, tá? Então, esse 3,96 é o resultado desse pedaço aqui da conta, né? E eu agora preciso, para achar a variância, eu preciso fazer 3,96 menos o valor médio, 1,8 ao quadrado. 3,96 menos 1,8 ao quadrado dá 3,24 e o resultado disso seria 0,72, que é exatamente o valor que a gente tinha no exemplo anterior, batendo com o caso que a gente fez, ok? Um segundo exemplo que a gente pode mostrar aqui seria aquele outro exemplo que eu trouxe, né, num vídeo anterior também, onde eu tinha uma distribuição xi, p de xi, e eu tinha as opções 0, 4, 5, 8 e 10, com probabilidades 0,1, 0,1, 0,4, 0,2 e 0,2. Esse foi um outro exemplo que nós trouxemos. Nesse caso, a gente também calculou o valor médio, que tinha dado igual a 6, né? Se vocês não viram esse exemplo, seria legal voltar, né, num vídeo anterior, onde a gente trouxe esse exemplo e fez o cálculo do valor médio. Tá? E aqui eu vou usar a mesma fórmula que nós usamos agora anteriormente, tá? Essa aqui, para calcular a variância. Então eu vou fazer xi ao quadrado vezes p de xi. Tá? Xi ao quadrado é simplesmente 0, 16, 25, 64 e 100. E eu vou multiplicar por 0,1, 0,1, 0,4, 0,2 e 0,2. Os resultados são 0, 1,6, 10, 12,8 e 20. E a soma disso tudo vai dar 44,4. Então, esse 44,4 é, na verdade, o somatório de xi ao quadrado vezes p de xi. Isso corresponde, pessoal, ao valor médio da minha variável ao quadrado, ou seja, o valor médio do quadrado da variável, ok? Esse 44,4. Para achar a variância, eu preciso, então, fazer esse termo que eu acabei de calcular, o valor médio do x ao quadrado, menos o valor médio do x elevado ao quadrado, tá? Então, vai ser 44,4 menos 6 elevado ao quadrado, 36, né? Então, o resultado vai dar 8,4. Tá? Se a gente quiser achar o desvio padrão dessa variável x aí, a gente faz sigma é igual a raiz da variância de x, raiz de 8,4, que é 2,898, e esse é o desvio padrão de x. Vou trazer mais um exemplo, mas vou trazer no próximo vídeo. Vamos dar uma pausa para tomar uma água e daqui a pouco continua.